poderosamente. Eu creio nisso, creio que Ele vai falar no nosso coração nessa noite. Hoje eu queria trazer um estudo da igreja. Eu tinha uma palavra no meu coração aqui. Há vários dias que eu estou estudando e buscando a palavra de Deus. E eu ia pregar essa palavra, essa palavra que está no meu coração há alguns dias. Eu tenho meditado nela, buscado. E quando eu fui preparar aqui a pregação aqui, o Senhor me transformou totalmente aquilo que eu tinha no meu coração. Ele não mudou muito o rumo daquilo que eu queria, mas ele veio falar no nosso coração aquilo que Ele quer falar para a igreja. Amém? Eu tinha no meu coração de falar sobre o caminho que leva para a salvação, né? O caminho, seguir o caminho que Jesus seguiu. Essa é o meu coração, na palavra que Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu fui buscar essa palavra, buscar entendimento dessa palavra, esse caminho leva à salvação. E quando eu fui buscar da salvação, buscar saber sobre a salvação, abriu um negócio poderoso assim, muito extenso. Eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo aquilo que eu queria falar, tudo aquilo que eu coloquei no estudo aqui. Eu busquei muito disso, e porque eu senti no meu coração assim uma necessidade, a mesma necessidade que eu vi, as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas que eu tenho, eu acho que a igreja tem também. E eu queria trazer assim no coração da igreja tudo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que é o que o Senhor queria falar nessa noite com a gente. Amém? Deixa eu colocar esse negócio aqui que até agora eu não consegui achar um jeito para isso. Amém? Bom, primeiramente, eu vou seguir bem aquilo que eu programei aqui, amados, para mim não perder a direção do que eu quero, tá? Eu segui bem a risca do que eu queria aqui, para não desviar do propósito de Deus aqui. Amém? Então, o que veio no meu coração sobre a salvação? É o título aqui desse estudo aqui. É possível perder a salvação? Todo mundo está convicto disso, não? Posso perder, não posso perder a salvação? Todo mundo está convicto disso? Quem tiver convicto, levanta a mão. Se é possível perder a salvação ou não. Então, é a mesma dúvida que eu tinha, né? Porque eu batalhei muito nessa palavra, desse estudo. Então, por isso que eu achei importante e propício para o momento da igreja. E é o que o Senhor quer falar no nosso coração. Né? Então, eu queria só, daquilo que a gente vai falar nessa noite, que você tivesse bastante atenção aqui, que você estivesse com o seu coração ligado em Jesus Cristo, né? Que é a nossa direção aqui, para que Ele possa ministrar no nosso coração essa noite, que a gente possa reter essa palavra, que a gente possa aprender, e para que a gente possa, de alguma maneira, se nós estivermos andando de uma maneira na contramão que nós podemos alcançar, que Deus possa nos instruir para que a gente siga o caminho que Ele quer para a vida da gente. Bem? Então, o que nós vamos tratar aqui? Será que uma vez salvo, sempre salvo? É um ponto. Ou será que podemos perder a salvação por conta do pecado? Outra pergunta. Do que se trata e por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável? O que a Bíblia diz sobre a apostasia, né, que é o esfriamento da fé? Existe possibilidade de arrependimento para aqueles que abandonou a fé? E por fim, como posso ter certeza da minha salvação? Acho que é algo assim bem para o nosso coração, né, que a gente não quer carente, nós conhecemos a palavra. O que eu vejo disso? Até no próprio estudo ele diz que às vezes, não estou falando nesse sentido, que às vezes os pregadores têm, porque isso aqui um título, uma situação que cabe discussões, que há discussões.
né? Então por isso que ninguém gosta de pregar sobre isso, ninguém gosta de falar sobre isso, né? Por isso que o culto aqui, mas aqui por isso que eu quis dizer que eu quero trazer um ensinamento aqui, né? Eu quero aprender junto aqui com vocês aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu busquei, amém? Então, para a gente começar aqui, ó. Então a Bíblia ensina que quando confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e cremos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Assim diz a palavra. Abre aí Romanos 10, de 9 a 10. Romanos 10. Abre aí Romanos 10. O que diz a palavra sobre isso? Então, vamos lá. Romanos 10. Amém? Então diz assim a palavra: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Aqui é a primeira ideia, vamos dizer assim, a geral, né, da salvação. Então, mas é somente isso? Esse versículo aqui, a gente usa na questão do batismo, né? Quando a gente faz aquele que vem descer nas águas, a confessar publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Ele passa aqui por um tempo aprendendo a palavra de Deus, sendo ensinados quem é Jesus, sobre tudo isso que nós conhecemos, para que depois ele confesse publicamente, ele receba aquilo e confesse publicamente a sua fé em Jesus. Ele acredita e crê que Jesus Cristo é Deus. Amém? Então, parte do princípio desse versículo, né? Se nós confessarmos com a nossa boca e crer no nosso coração, nós seremos salvos. Mas é só isso? Vamos prosseguir. Mas será que, uma vez salvos, ainda corremos o risco de perder a salvação? Será que é preciso fazer algo para que isso não aconteça? Então vamos aí, em Mateus 24, 13. Vamos ver se a gente eu só preciso crer, né, e confessar a Jesus e crer no meu coração que Deus ressuscitou dos mortos. Mateus 24. Hoje nós vamos treinar bastante a palavra de Deus, nós vamos aprender a achar os versículos. Tem muito, vocês vão ver muito. Não fica bravo comigo não, amém? Mateus 24, 13. Amém? Não está lá assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, eu confessei ao Senhor, eu confessei a Jesus Cristo, e eu creio no meu coração que Ele é Deus. Apenas isso sou salvo. Está falando que eu tenho que perseverar até o fim. Aqui em Mateus está falando que eu tenho que perseverar até o fim. Então, fica uma dúvida aí. Calma aí, nós vamos. No final a gente conclui aquilo que Deus quer do seu povo. Bem? Continuando aí. Então, antes de responder essa pergunta, é preciso lembrar que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então, abre em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Vamos lá, vamos ficar craque nisso. Eu achar aqui. Efésios 2:8. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é pela fé. Aqui até eu fico na dúvida aqui, né? Nesse sentido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o pastor pode ajudar aqui no final a arrematar aqui comigo. A graça de Deus me alcança, mas eu tenho fé, eu tenho a fé para. Depois o pastor me ajuda aí. Então, a palavra de Deus que é pela fé, né? Pela graça foi salvo mediante a fé. Então, você crer que Jesus Cristo é Deus, né?
você perseverar nisso, que é pela fé, você acreditar. Se você não crê, como que você pode seguir alguém, seguir os ensinamentos de Deus se você não crê nele? Amém? Continuando aí. Tem muita coisa aqui. Você ter pressa, não dá conta aqui. Então a palavra santa não é pelo bem que fazemos, né? Então, lembrar que aquele que perseverar até o fim, então, não é por mim apenas, mas pela fé que Deus coloca no meu coração. Também, aí está a minha busca, né? Para mim ter essa fé, conhecer tudo isso que o Senhor tem para mim, eu tenho que buscar, tentar alcançar a plenitude do Senhor, para me manter nisso e perseverar até o fim, não perder a salvação, né? E não deixar de acreditar para alcançar aquilo que Deus tem para mim, tá bem? Então, não é pelo bem que fazemos. Então a gente conhece muito bem essa palavra em Efésios 2,9. Nós vimos em Efésios 2,8 e Efésios 2,9 fala assim, ó, não de obras para que ninguém se glorie, né? Então não é por tua força, não é porque eu sou dedicado totalmente e que me garante a salvação, senão existem pessoas que têm, vamos dizer assim, um certo privilégio em algumas situações que permite ele estar mais na presença. Então vamos pegar assim, até diferente um pouco do nosso pastor, né? Nosso pastor tem até uma vida normal, não é a nossa, né? E se dedica à obra, algo diferente. A maioria dos pastores se dedica somente à obra. Se fôssemos ver, seria só essas pessoas que se dedicam 24 horas à obra de Deus para que ele seja salvo. E eu não creio assim, né? Eu até tenho, não estou aqui misericórdia, só estou dizendo assim, às vezes existe uma imposição de liderança de igreja, de pastores. Às vezes a pessoa, desculpa que eu estou falando aqui, sinceridade no coração aqui. Às vezes a pessoa, por exemplo, o pastor, ele é um trabalho, ele exige dos membros, daqueles que estão próximos dele ali, que façam o mesmo que ele. E às vezes a pessoa tem os seus afazeres. É por isso que Paulo fala assim, né? Ó, não é Deus falando, mas sou eu que vocês não casem. Porque não é mais, você não responde, não é só por você, você responde por todos. Então, vamos pensar assim: se todo mundo fosse pastor e pregasse e vivesse só da obra, quem ia fazer a cadeira para me sentar? Quem ia fazer o som? Quem ia plantar a comida lá no campo para nós comermos? Então eu tenho isso no coração. Então Deus, ele coloca aquilo na vida de cada um da maneira que ele quer. Ele escolhe aqueles para estar aqui, ele escolhe aqueles para focar ali, ele escolhe para fazer a sua obra, ele escolhe aquele para sustentar a obra dele. Eu creio nisso, entendeu? Porque eu acho que aqui é uma coisa lógica, né? Deus sustenta tudo, se ele quiser, ele sustenta tudo. Mas ele falou para a terra, ele falou para não, você vai plantar e você vai comer no suor da terra, entendeu? Então é Deus falando. Ele não instituiu todo mundo para ser. Então às vezes existe algum peso sobre as lideranças de igreja que tem que ser da maneira que o outro vive lá. Mas ele não vive aquilo que você vive. Ele não tem os afazeres que você tem, as obrigações que você tem. A obra dele é que Deus o colocou naquele lugar para cumprir aquilo. E às vezes tem membros que se frustram por isso. E a gente tem que ter um coração. Nós vamos, depois disso aqui, meu amado, depois de nós ouvirmos essa palavra, nós vamos ficar mais em paz, mais tranquilo, né? Sem muito peso. Jesus nos libertou, nós somos cativos mais, nós somos livres. Livres para adorar a Deus, com amor. Tudo que você for fazer para Deus é com liberalidade, com amor, com prazer por fazer. Não é por obrigação de você estar aqui na terça-feira, você estar aqui. Temos que estar sem fazer a obra de Deus. Mas não é aquele taxativo, tem que ser por amor. É esse que Deus quer, o nosso coração. Amém? Continuando. Mas por aquilo, não é pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus faz por nós, pelo sangue que Ele derramou em nosso favor. Né? Eu não vou nem abrir aqui, está em Romanos 5, 8, 11. Então é pelo que Jesus fez. Eu estou colocando tudo aquilo que eu falar aqui, eu vou colocar vai ter um versículo para não dizer aquilo que não está na palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui está na palavra de Deus, está direcionado pela palavra de Deus, tá bom? Então, não é pela nossa força que nós seremos salvos, mas sim pelo que Jesus conquistou na cruz por nós.
Ele conquistou um direito lá. Ele está lá para todos. Mas todos vão buscar esse direito? Todos vão? Não. Ele conquistou, tá? Esse direito está garantido para todos nós. Está lá. Eu falo assim, ó, você pede uma bênção do Senhor, o Senhor fala assim, ó, está aqui tua bênção, vem buscar. Essa é a tua bênção, vem buscar. Só que para você chegar aqui, você tem que tirar da tua vida tudo aquilo que impede você chegar lá, para receber, que eu já determinei na tua vida. Essa bênção eu já determinei. Só que tem muita coisa na tua vida que impede você de alcançar, de pegar. Deus fala, está aqui, busca aqui, pega aqui. Mas você não tira o pecado da tua vida. Você não tira aquilo que impede, de Deus vocês vão. Amém? Voltando aqui. O que vai evidenciar a salvação e comprovar que a fé que temos em Cristo é genuína será. Então, 2 pontos aí. Então, o que vai evidenciar a nossa salvação e comprovar que a fé que temos em Jesus Cristo é genuína. Vamos lá. Primeiro, o nosso arrependimento. Então, abre aí, Atos 3,19. Atos 3,19. Então, o que evidencia a nossa salvação, né, que comprova, que mostra que a gente tem essa fé em Cristo, que a gente acredita que Cristo é Deus. Então diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, primeiramente, para a gente ter essa certeza aí, né, dessa fé, olhando para nós, vamos olhar para nós agora, né? O que vai evidenciar na nossa vida a salvação é a gente se arrepender, é o arrependimento. Marca aí, tá bom? Que evidencia para a gente, que comprova, né, que a gente tem essa fé em Jesus Cristo, é nós nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros. Primeiro ponto aí. Depois, a nossa obediência. Abre aí Hebreus 5,9. Hebreus 5,9. Então, primeiro é o arrependimento, depois a obediência. Hebreus 5,9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, para você ter a salvação, você tem que obedecer, tá? Escuta a palavra de Deus. Aí, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, né? Eterna para todos os que lhe obedecem. Se não obedecer, se não tiver obediência, não tem salvação. Amém? Vamos lá. Depois, é a decisão em abandonar o pecado. Hebreus 12. Hebreus 12, de 1 a 4. Então, a decisão de abandonar o pecado. Eu me arrependi, eu obedeci. Por que eu tenho que decidir? Eu tenho que obedecer. Eu me arrependi dos meus pecados, eu obedeci a palavra. Deus falou para mim. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Agora eu tenho que tomar uma decisão de tirar esse pecado da minha vida. Porque com o pecado, nós não veremos a Cristo. Nós não veremos a Deus. Então, em Hebreus 12, de 1 a 4, então diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que a nós é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fadigueis demasiadamente em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Amém? Então, Jesus passou por essa terra aqui, suportando todos os nossos
pelo menos o que nós podemos passar, Ele passou aqui para mostrar para nós que é possível passar. E suportou muito além do que nós conseguiríamos suportar. Então Ele está dizendo para você suportar, para você perseverar nisso, né? Para você continuar firme, tomando, porque como Ele venceu o pecado, você vence também. Está escrito. Então você tem que decidir abandonar o pecado. Amém? Amém. Mas nós vamos chegar lá. Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu vamos chegar lá. Continuando aí. Só lembrando, até anotei aqui, lembrar que o pecado nos afasta de Deus, também. Depois, seguida pela transformação de vida. Vamos lá. Em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim: e não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe o ensinamento, você obedece a sua palavra, tem que ter mudança de mente, tem que ter mudança no teu proceder. Aquilo que você praticava que não agrada a Deus, que Deus te ensinou na palavra, e você obedecendo, tem que sair da tua vida. E aquilo que você aprender, aquilo que você receber de Deus, onde você estiver, transforma aquele lugar. Transforma. Onde você estiver, as pessoas têm que olhar. Nós não devemos ser camaleão. Tem gente que ele está aqui no meio da igreja, ele é irmãozinho. Ele está ali no boteco, ele é do fervo. Ele está é assim, onde ele estiver, é assim. Ele conversa não gosto disso, até eu dei uma chamada no cara esse dia por causa disso, de fazer acepção de pessoas. Mas o cara, vamos dizer que alguém da igreja que seja importante, que tem dinheiro, aquele irmão ele conversa assim. Aí ele vai conversar com o outro lá, o outro não crê em Deus. O que o cara fala lá de mal da palavra de Deus, o cara confirma. Porque não quer se desagradar com ninguém. Ele não tem uma identidade. Esse daí, meu amado, nós vamos falar para frente. Esse aí não se converteu, não. Amém? Vamos lá. Então, a gente tem que ser autêntico. O que eu sou aqui, eu tenho que ser em qualquer lugar. Tem gente que sai daqui e está lá, não tem nem vergonha na cara, que possa estar lá tomando cerveja lá e posta na internet ainda, não tem nem vergonha na cara. Infelizmente. É uma vergonha. É uma vergonha. Aqui é uma coisa, em outro lugar é outra. Não dá exemplo nenhum. Não transforma ninguém. Não muda ninguém ao seu redor. Eu dei Paulo aqui que. Ana Maria não está aqui? Não, né? Eu dei Paulo aqui e é difícil, tá, gente? Mas. Tô nem aí. A gente, lá no bombeiro, a gente fez a diferença lá. Deus colocou um propósito no meu coração há muito tempo de pregar a palavra lá. Transformou o coração de muita gente. O Paulo está aí. Independente, às vezes, no passado, eu não era o que eu sou hoje. Glória a Deus por Deus me transformou. Só que às vezes a marca fica lá, todos nós, a pessoa deu o teu mal, ela não deu o teu bem. Isso para quem não é de Deus, Só que Deus transformou minha vida, transformou o Depósito, transformou a Ana Maria, transformou tanta gente, transformou o Léo, Deus mudou a vida da gente. E nós podemos glorificar o nome de Deus hoje, E eu coloquei esse propósito. Onde eu trabalho, eu tenho Paulo lá, a Ana Maria também, Nós pregamos a palavra lá. Aquilo que nós recebemos de Deus, a mudança de mente que nós tivemos, nós tentamos aplicar lá dentro do bombeiro. E muitos se converteram, muitos. Glória a Deus por isso. Hoje, se olhar lá, das meia-meia, ou mais de meia-meia. Tem aqueles que não se converteram, mas é adepto. Ele já conversa com a gente. A minha mãe é católica. Só que ela vai conversar comigo e ela só fala de Jesus. Ela fala até em nome de Jesus agora. Por quê? Porque eu coloco aquilo, o que eu vivo, eu procuro aplicar. Aquilo que transformar a minha mente aprendendo a palavra, eu procurei fazer para os outros. Eu fico feliz porque eu sei que o Senhor fica feliz comigo, mas não existe nenhuma soberba no meu coração sobre isso. Eu vejo a família da minha esposa lá,
que através da minha vida, da minha família que se converteu, virou uma multidão. Né? Pegou o Moacir, o Alessandro, da Alessandro veio o Lê, veio o Igor, veio um mundo de gente. A gente virou uma multidão, eu fico feliz por isso. Não há nenhuma soberba, não, eu fico feliz pelo reino de Deus. Né? E eles, através da vida deles, muitos estão conhecendo. Então você, às vezes você converte, você muda a vida de uma pessoa e dali vira uma multidão. Você nem sabe quando se converter, nem sabe. Né? Quando eu parente da minha sogra ali, o Roberto, vai na igreja, dali o outro, que conhecido ele leva junto. Então é maravilhoso isso, é poderoso. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende aqui, a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Amém? Continue fazendo isso, continue fazendo a diferença. Hoje, eu falo assim, mudou muito, as pessoas esfriaram nisso, é verdade ou não é? Fala para mim. Eu vejo que no passado era mais intenso isso, né? Eu falo até por mim, né? Não é logo que eu me converti, não, né? Depois de muito tempo, eu continuei perseverando na palavra de Deus, de pregar a palavra. Eu tenho esse desejo no meu coração, porque Deus falou para a gente fazer, e eu acho que isso está no meu coração. Eu acho que isso é o que nós temos que fazer, nós não fazemos direito, né? Às vezes, a gente só quando aparece a oportunidade que a gente faz. A gente deveria buscar essa oportunidade, né? E a hora que tiver a oportunidade, não deixe de fazer, tá bom? Um dia Deus me levou eu a pregar com testemunho de Jeová na estrada, lá em Oeste. Aquilo que eu queria falar com o testemunho de Jeová, Deus me colocou na frente, né? Glória a Deus. E eu pude falar para ele aquilo que eu queria falar, né? É que ele tinha o coração, eles ficam discutindo lá que o reino de Deus será que na terra, será lá em cima, o que muda? Né? E vai esperando alto, mas o que muda se fosse aqui na terra? Vamos glorificar a Deus junto com ele aqui, se for necessário. Importa isso? Importa estar com Deus. Não importa onde vai ser. Não importa. Amém? Vamos continuar. Ainda, né? A evidência da nossa salvação. Pela perseverança ao enfrentar a adversidade. Gente, não vamos esmorecer, não. Né? Tem gente que veio uma tribulação, veio uma dificuldade, caiu, se afasta de Deus. Não, gente, não. Eu tenho isso no meu coração, aprendi há muito tempo. Se você cair 1000 vezes, se você estiver disposto a levantar 1001, o Senhor está lá com a mão para te levantar. Amém. Não importa quantas vezes você caiu, não importa. Né? Deus fala no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos aprender tudo isso aqui, fica tranquilo, vocês vão sair aliviados, em paz, vai tirar o peso, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Então, Tiago 1, eu amo o livro de Tiago. Tiago é poderoso. Tiago 1, capítulo 1, de 2 a 4. O computador vai ficar doido hoje. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, tem que perseverar, meu amado, na adversidade. É ali que a gente cresce. Todo mundo sabe disso. Só estou reforçando, só lembrando você. Quando vem uma dificuldade, uma tribulação, quando vem um problema, quando você passa por aquilo, você cresceu mais um pouquinho de fé. Opa! A próxima que vier eu estou mais forte. É assim que Deus faz com a gente na nossa vida. Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia, né, na sua presença, para que a hora que Ele colocar uma luta grande, você está preparado, né? Ele está te treinando aqui. A hora que vem a luta grande, Deus nunca, meu amado, se você permanecer na frente de Deus, você andar, se você obedecer, medo de Deus, já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele te prepara para qualquer luta que Ele colocar na tua frente, que Ele permitir que aconteça. Ele nunca vai te deixar desamparado nisso, nunca. Se a luta é grande, Ele te prepara para ser grande. Se a luta é contra um gigante, Ele vai te deixar você gigante, Ele vai deixar você forte, Ele vai batalhar com você. Ele é o Senhor dos exércitos.
É o Senhor Jesus que vai à nossa frente, que coloca por terra cada um dos nossos inimigos. Quando o Senhor marcha, quando Deus marcha, quando o Senhor dos Exércitos marcha, a terra estremece, o inimigo treme, teme, e corre, e foge. O inimigo não fica na frente de Deus. Quando você leva uma vida poderosa de Deus, de obediência, o inimigo não fica, não tem quem fica na tua frente. Pode vir a adversidade, vai vir, só que você vai estar fortalecido para isso. O inimigo, ele vai chegar mansinho, né? Ele vai correr, porque, só que para isso, meu amado, eu posso te dizer, independente de todo o conhecimento que você tem na palavra de Deus, independente de quantas vezes você vem aqui na igreja, independente de quantas vezes você dobra o teu joelho, se você não tiver viver íntegro na frente de Deus, tem muita gente que dobra o joelho aqui dentro e não vive uma vida digna nenhuma com Deus. É muita gente, é muitos, não é pouco não, que entra aqui, ó, dobra o joelho, vem aqui, cumpre a terça, cumpre o domingo, cumpre a escola dominical e não vive nada de Deus. E eu vou provar com isso na palavra de Deus. Então, meu amado, busca a presença de Deus, porque você tem intimidade a cada dia. Quanto mais você fica na presença de Deus, quanto mais você quer ficar. Quanto mais intimidade você quer ter com Deus. Você vai querer deitar no colo de Deus, Ele vai te acariciar, e aí não tem quem chega perto, né? Lembra do leãozinho lá, né? Ele sabe o pai que tem, então ele pode fazer o que quiser. O leãozão está lá, o leão da tribo de Judá. Vamos lá. E pela prática de boas obras. Então vamos lá, Efésios 2:10. Volta um pouquinho aí. Efésios 2:10. Não fica bravo não, tá? Você vai ficar craque na palavra de Deus. Efésios 2:10. Então, a evidência da nossa salvação está na prática de boas obras também. Então diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras Deus já preparou para coisa lá, para praticar elas. Então, por boas obras, praticar boas obras, amém? Vamos lá, continuando aqui. E tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo, que passa a habitar dentro, depois de tudo isso, depois do arrependimento, depois de perseverar, depois de se afastar do pecado, depois de obedecer, o Espírito Santo vai habitar em nós, ele vai fazer morada em nós, né? Por isso, pela ação do Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós. Romanos 9:17. Vamos lá, Romanos 9:17. Desculpa, é Romanos 8, tá? De 9 a 17. Desculpa, Romanos 8, de 9 a 17. Então diz assim a palavra: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é aquele que permite que o Espírito Santo de Deus venha habitar em si, amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que algo importante aí.
A gente, no final disso aqui, nós não vamos ter dúvida nenhuma se nós seremos salvos ou não. Amém? Porque o Espírito Santo ele testifica no nosso coração. Amém? Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós vamos passar por problemas, né, por dificuldade, mas o Espírito Santo vai nos capacitar a passar por tudo isso, né? E nós herdaremos, somos co-herdeiros de Cristo, seremos glorificados. Amém? Agora, mas será que durante essa vida podemos desviar do caminho e perder a salvação? Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos deixar claro que o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos no final, não é bíblico. A gente ouve muito isso e às vezes incute na cabeça que é a palavra de Deus, que no final todos nós seremos salvos. A Bíblia diz que isso não é verdade, não é bíblico. Não está escrito na palavra de Deus que todos serão salvos. Não está escrito. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, antes de mais nada, precisamos deixar claro que o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos no final, não é bíblico. De acordo com a Bíblia, muitos serão condenados. Não sou eu que vou falar aqui, é a palavra de Deus. Vamos lá em Mateus 7, 13 a 14. Mateus 7, de 13 a 14. Mateus 7. Diz assim a palavra: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Amém? Vou ler outro versículo. Em João 3,18. Então aqui está dizendo que tem duas portas, a larga e a estreita. Então está dizendo que pela larga muitos passarão, mas pela estreita são poucos. Por quê? Poucos que se acertam com ela. Então tem muita gente que está cheia de pecado e não consegue passar pela porta. Tem que se libertar de tudo isso, se limpar de tudo isso. Falar a Deus que nós somos um diamante bruto, tirado lá da lama, devagarzinho. Depois de um tempo eu aprender que para ser um diamante precioso tem que ter tantos lados lá. Eu não sei quantos lados são. Para ser um diamante perfeito, assim como nós teremos com o Senhor, quando nós formos para Ele, vai deixar Ele desse jeitinho, todos os ladinhos cortados. E às vezes para cortar essas quininhas aí, dói, Às vezes a pessoa tem que tirar algumas coisas da vida dela que dói, porque ela carregou aquilo tanto tempo, e para ela deixar aquilo é difícil. A gente entende, essas pessoas precisam de ajuda. Às vezes a gente condena e a gente não ajuda. Mas a pessoa perseverar com ela. Tem gente que está lutando aqui, tem gente que luta dentro da igreja aqui, ninguém gosta do lado para poder ajudar. Só que eu falei algo, nós falamos algo ali atrás outro dia, poderoso, e que eu aprendi do Senhor. Às vezes Deus, Ele está disciplinando alguém e a gente vai lá querer acertar a vida da pessoa. E as consequências vêm para a gente. Eu estou disciplinando, você está ajudando? Não, tem que sofrer, tem que passar um apertado um pouquinho, tem que tirar umas arestas. Se você não tirar as arestas, não vai, entendeu? Então Deus permite, às vezes a gente quer ajudar, às vezes a pessoa precisa passar por aquilo, precisa passar por aquele aperto, aquela dificuldade ali, para ela poder mudar a sua vida, transformar a sua vida, para que ela possa tomar um caminho de novo, tomar um trilho de novo, e se acertar com o Senhor, e herdar aquilo que o Senhor quer, a salvação. Então, vamos ver João 13,18. Ali. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, está falando que aquele que crê, ele não é julgado. Você crê? Você crê? Amém. Amém. Glória a Deus. Abre para mim. Apocalipse 20, no versículo 15. Apocalipse 20, no versículo 15. Só para a gente terminar essa parte aí.
E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do fogo, do lago de fogo. Então, perde que muitos serão condenados. Isso é o que eu estou falando. É a palavra de Deus. Então, muitos serão condenados. Eu não vou nem falar misericórdia, né? Nenhum de nós que seremos, em nome de Jesus. Então, meu amado, a palavra de Deus que nós seremos. Aquele que não perseverar, que não crer, que não viver essa vida com Cristo, ele será condenado. Amém? Deus tenha misericórdia. Alguns, inclusive, passaram grande parte de suas vidas, importante aqui, ó, agora, como o pastor fala, ai. Alguns, inclusive, passaram grande parte de suas vidas frequentando uma igreja, sem jamais ter experimentado uma conversão verdadeira. Vamos lá, vamos falar que eu estou mentindo. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Não está acabando. Eu vou viajar, senão não vai dar tempo. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Né? Amém? Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Então, como diz, muitos serão condenados. Aqui nós dizemos, todo mundo vai ser salvo. Então, amém? Vamos lá. Agora, eu vou correr aqui, vou ter abreviado. Aquele que nunca foi salvo. E aquele que nunca foi salvo? Vamos lá. Por essa razão, pensando na possibilidade de alguém perder a sua salvação, a pergunta é: caso isso aconteça, de possibilidade de alguém perder a salvação, significa que tal pessoa se desviou da fé? Ou será que na verdade nunca se converteu? Tem muitas situações, né? Muitas vezes, eu não vou nem ler os versículos para abrir, para a gente não perder o tempo aqui. Muitas vezes a suposta conversão foi motivada pela emoção. Está lá em Mateus 13, 20. Foi por emoção e não por fé e arrependimento. Está em Mateus 21, 29. Então a pessoa, por uma motivação emotiva, chegou aqui e tal, boa, e veio aqui à frente, eu aceito o Senhor Jesus, então ele teve uma vida, teve mudança. Lembra da semente jogada no caminho? Aquele padrão. Amém? Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Existe uma empolgação com a mensagem do Evangelho, mas que ainda está longe de ser um compromisso. A pessoa tem. Não vou lembrar a palavra aqui. Hã? Não adepto, é outra palavra que eu queria dizer. É esse sentido, né? É legal, vamos lá. Vamos lá. Tem muitos amigos lá, mas não assumem compromisso com Deus. Olha, gente, nós vamos falar aqui. Mesmo que você conheça, não julga. Às vezes fala, fulano é assim. Não julga não. Porque Deus ele é poderoso, ele é misericordioso. O final dessa palavra é isso. E mesmo que sejamos muito próximos dessa pessoa, não temos como conhecer quais são as reais intenções e motivações do seu coração. Somente Deus é capaz de fazer isso. Tem que tomar cuidado, nem está aqui, mas Deus, o Senhor mandou arrancar, quando ele a parábola do joio e do trigo, ele mandou arrancar o joio do trigo? Não, deixa lá. Ele vai, para que vir o sol, ele vai secar, vai aparecer, ele vai ser queimado. Por quê? É o que acontece aqui. Às vezes, é tão difícil isso, né? Eu falo assim, a vida de um pastor é muito difícil. Porque ele vai disciplinar alguém. Porque na hora de arrancar o joio, arranca o trigo também. Às vezes o trigo vai junto. É lançado também. Porque eu disciplinar aqui o Brunão, e aí ele não gostou muito, os amigos dele não gostou também não. Vai junto. O errado era ele, disciplinar tinha que ser ele. Mas os outros tomaram a dor. Vai junto. Então, deixa o Senhor, deixa a direção de Deus, do líder, da liderança da igreja,
tomar decisão, né? E tem situações que não dá para conviver, tá? Eu tenho experiência, já vi algo assim que o pastor tentou passar a mão e ajudar. Olha, se eu fizer isso, eu vou perder a família toda. Foi isso, só que aquilo causou um mal-estar na igreja, e a hora que arrancou um monte de. Só que também era a situação que tinha gente. Situação que tinha que tomar providência, né? Acho que quem vai subir ali para louvar tem que. Ninguém é perfeito, mas a pessoa também. Existe coisas que a pessoa pratica que é exposto, que todos veem e incomoda a igreja. Como é que essa pessoa está ali e vive essa vida? Tem coisa que não tem jeito, é difícil decisão do pastor, mas tem que tomar decisão. Senão aqueles que obedecem se incomodam com aquilo. Ela está sendo convivente, não aceita isso e espinha daqui também. É assim que funciona. Amém? Vamos lá. Então aquele grupo foi salvo. Outro detalhe. Pode tratar-se de alguém que vive um processo mais lento de transformação. Pessoas que têm mais dificuldade. Essas têm que ser ajudadas. Está lá em Hebreus 5:11. Ou de alguém que ainda não se entregou completamente a Deus. Tem pessoas que não se sabe por que ainda não se entregou. Mas Deus tem um propósito. Se o propósito é esse, se Deus sabe que lá na frente vai acontecer, Deus preserva essa pessoa, né? Em último caso, de alguém que simplesmente se passa por cristão. Essa pessoa, existe lobos, né, no meio da igreja, né? Vamos ler aqui Mateus 7,15, só tá aí pertinho, mas vocês estavam abertos. Eu já li isso aqui, 7,15. Não, desculpa. Vou errar aqui. Tá certo? Não, então vamos errar. É 7,15 mesmo, desculpa aí. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, está na palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa fica aqui dentro estão aqui dentro, às vezes até por direção, por ser usado pelo inimigo para trazer discórdia na igreja. Por isso a gente tem que se acautelar disso. Eu tenho que orar, perseverar. Eu falo assim, que quando o cristão é bem experimentado, ele vive na palavra de Deus, ele vive em obediência, ele consegue enxergar espiritualmente tudo isso, tudo que é trama do inimigo. Ele consegue enxergar e ele não permite o diabo fazer o reboliço. Não permite. É só você ter direção de Deus. Chega lá, você está causando alguma intriga, alguma confusão, chega no irmão, não vamos deixar o inimigo fazer isso na nossa vida, não. Não vamos deixar o inimigo trazer contenda aqui dentro, não. Repreende esse espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A questão principal é uma entrega parcial, não é suficiente. Está lá em Apocalipse, não vou ver lá. Onde a palavra de Deus diz que você é morno, não é nem quente nem frio, é morno. Está lá em Apocalipse, nós vamos ler lá. Amém? Então, quando não há um arrependimento verdadeiro, a tendência é que continue os questionamentos sobre a forma de Deus agir, a dificuldade de abandonar o pecado, encontra defeito nos outros para se sentir melhor. Né? Essas pessoas nunca se converteu. Tá? Então, nunca foi salvo. A realidade é essa. Nunca experimentou a salvação. Vamos lá que eu vou ficar bravo. Amém? Vamos lá. Aí, uma pessoa nessa situação pode perder a salvação? Não. Ninguém pode perder algo que nunca teve. Então, ele nunca teve salvação. Por isso que ele não vai perder nada. Porque ele nunca foi salvo. Ele só era um admirador. Só vivia ali, não tinha compromisso nenhum. Não tinha reverência, não tinha obediência. Não mudou a sua vida. Não tirou o pecado da sua vida. Não se arrependeu. Então, ele não perdeu a salvação porque ele não tinha. Ele não conquistou nada. Amém? Aquele que foi salvo,
terceiro item, aquele que foi salvo, vamos ver se pode perder a salvação. Mas, e quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós aqui, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus e nos convertemos de fato, será mesmo que uma vez salvo, sempre salvo? Ou será que ainda podemos perder a salvação por conta do pecado? Vamos lá. Esse é um ponto importante a ser analisado. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar. Ixi, agora? Confundi a cabeça aí. Mas nós somos convertidos? A Bíblia diz que nós não deixamos de pecar. Entre aspas aí, tá? Mesmo depois de convertido, não vou nem ler, tá? Está em 1 João 1,10. É que isso, eu vou ler, vamos lá. 1 João 1,10. Vocês vão falar que eu estou mentindo aqui. 1 João 1,10. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Então quer dizer que nós pecamos. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Eu acho que o que mais nós pecamos é com a língua. O que mais nós pecamos é falar mal dos outros. Às vezes o negócio é involuntário, sabe? Tem gente que está nele aquilo, né? O negócio dele é massacrar os outros. Então, nós mentimos, nós pecamos sim. Falar a Deus que se nós dizemos que não pecamos, somos mentirosos. Não quer dizer que nós devemos praticar isso. Vamos lá, vocês vão entender. E que isso não nos tira a salvação. Então, a Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, mesmo depois de convertido. E que isso não nos tira a salvação. Está em 1 João 2, está em 1 João ainda, 2, de 1 a 2. Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Quer dizer que um salvo, quando peca, não perde a sua salvação, nem mesmo por um instante, nem no exato momento do pecado? Não perde. Se fosse assim, estaríamos constantemente perdendo e ganhando a salvação, como se fosse uma troca de roupa, porque nós erramos, nós pecamos. Sem saber o dia da nossa morte ou quando será a volta de Jesus, com certeza seríamos pessoas completamente inseguras. Como pregar o Evangelho de salvação quando não se tem a certeza da sua própria salvação? Está lá em 1 Coríntios 15, 19. Contudo, eu preciso que fique bem claro, amém? Presta atenção nisso, que isso não significa que podemos pecar sem preocupação nenhuma, muito pelo contrário. Pecar, reconhecendo a Deus, é muito pior do que pecar na ignorância, né? Nós sabemos disso. Afinal, sabemos que toda maldade que vem do mundo é fruto do pecado, e principalmente sabemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Pecar de forma deliberada e voluntária, definitivamente, é uma característica daquele que jamais conheceu Deus. Então, nós podemos pecar, mas não deliberadamente. Não é que nós podemos pecar, mas é que nós pecamos, nós erramos. Nós somos, Deus já escreveu, não disse a sua palavra, nós somos criatura dele, Ele nos conhece. Então, Ele sabe que nós podemos errar, nós vamos errar. Só que nós temos um advogado, porque nós não podemos, a gente sabe que é pecado, viver aquele pecado, e não se importar com isso, não se importar, continuar praticando aquilo, sabendo que desagrada o coração de Deus. Isso que é pecado deliberadamente. Saber que desagrada o coração de Deus, você continua. A palavra de Deus é que esses não conheceram a salvação. Amém? Continuando. Eu não vou falar aqui, porque o tempo já está indo. A questão da apostasia, né? Que é o cenário que revela o abandono da fé, né? Apostasia é o abandono da fé, o esfriamento. Então, vou colocar aqui, só para a gente arrematar aqui. Independente de qual seja a sua visão sobre o assunto, uma coisa nós podemos ter certeza: não há condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem está e anda segundo o seu Espírito. Tá bom? Amém. Se a gente está em Jesus Cristo e anda segundo o seu Espírito, nós não vamos abandoná-lo.
Nós não vamos abandonar a fé, nós vamos esfriar a fé, porque nós estamos no Senhor, amém? Então, essa questão de apostasia também tem muita contradição não, é debate em cima disso, eu não quero, então, porém, o salário do pecado continua sendo a morte, ou seja, sempre haverá uma consequência ruim do pecado, não é porque nós, mesmo que a gente peque, inconsciente ou erre, vai ter consequência do pecado, amém? Vai ter consequência. Se você continuar pecando deliberadamente, a mão de Deus vai pesar. É porque está escrita a palavra de Deus. Eu nem vou ler aqui, mas todos nós conhecemos. Quando a gente erra, vem a consequência de Deus. Às vezes, quando você peca e se arrepende e pede perdão, Deus perdoa. Temos advogado lá. Só que a gente continua praticando. Eu erro, eu peço perdão, eu peço perdão. Peraí, Deus não é homem para se zombar. Então, aí a mão de Deus vai pesar. Peraí, vou te mostrar como é que é. Você vai obedecer ou não vai obedecer? Você obedece, você cai fora. É assim que Deus age. Vamos lá. Importante. Porém, não cabe nós julgar em que estado espiritual alguém se encontra. Devemos sempre partir do pressuposto que ainda não houve por parte dessa pessoa uma compreensão plena daquilo que foi conquistado na cruz. Às vezes a pessoa não conseguiu entender o recado da cruz. Por isso nós não devemos julgar. Deixa o Senhor, ore para aquela pessoa, procure ajudar. Nós não devemos abandonar ninguém. O Senhor não abandonou ninguém, né? Ele deixa as 99 ovelhas lá, vai buscar aquela perdida lá, né? Então, quem somos nós para julgar? Se nós julgamos, nós somos julgados também. Então, procure ajudar, não julgue. Não, fala assim, às vezes, aqui lá não tem jeito, esquece. Não, a gente não bota na mão para a pessoa, sempre. Amém? Vamos lá. Então, acabou. Agora vem a parte melhor. Como saber se não perdi a minha salvação? Somos todos nós aqui, né? E nós vamos saber se nós vamos ter a convicção ou não. Amém? Então, como saber se não perdi a salvação? Mas quando a nós, como é possível ter a certeza de que não perdemos a nossa salvação? Simples, tá? Se quando pecamos existe arrependimento e confissão a Deus, então abre lá 1 João de 1 a 9. 1 João de 1 a 9. Desculpa, 1 João capítulo 1, versículo 9. Desculpa. A palavra de Deus diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos o pecado, Deus está falando aqui, ó. Então a gente perde a salvação através do pecado, de vivermos em pecado. Mas quando nós pecamos, existe arrependimento e confissão a Deus. Então, se eu peco, que às vezes a gente peca e eu perdi minha salvação. Estou vendo de uma forma. Às vezes a gente pratica algo tão horrendo diante de Deus que às vezes não temos coragem de dobrar o joelho diante de Deus e não orar. Às vezes a gente pratica certas coisas e a gente tem vergonha de chegar diante de Deus, né? Mas o Senhor está falando aqui: se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele apaga. Amém? Você tem que aprender disso. Então, já vamos aprender. O pecado vai fazer eu perder a salvação? Não, se você se arrepender. Então, quando você pratica o pecado, nós pecamos. Aquele que peca deliberadamente, ele não se arrepende, não tem arrependimento, ele continua pecando. Agora, há uma tristeza, né, quando a gente erra, a gente pratica alguma coisa, você sabe desagar no coração de Deus, aquilo dói, né? Eu falo, às vezes, existem coisas que a gente tem vergonha de chegar diante de Deus, mas não pode. Temos que nos achegar a Ele e pedir perdão, amém? Então é um ponto aí. Se procuramos viver em santidade e ainda existe temor a Deus em nossos corações, também significa que não perdemos a salvação. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Você se arrepende quando você erra? Amém? Há temor no teu coração quando você erra? Porque
temor de Deus, então você não vai perder a sua salvação. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Se perdoamos agora, agora o ai de novo. Agora aqui, gente, dói, tá? Aqueles que vivem dessa forma, toma cuidado, muda o rumo. Então, nós não perdemos a salvação se nós pecamos e nos arrependemos, né? Se nós depois que nós pecamos, nós temos temor de Deus, né? Quando tem temor, a gente volta para Deus, a gente reconhece quem é Deus, né? Então significa que nós não perdemos a salvação. Agora, se perdoamos o nosso próximo e percebemos o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nossas vidas, mesmo que o pecado tenha acontecido minutos atrás, nós não perdemos a nossa salvação. Então, aqui, eu até pulei aqui, eu queria falar ali para trás. Então, o estudo aqui, ele fala, aqueles que não perdoam o irmão, o erro do irmão, esse nem se converteu, porque ele não aprendeu de Deus que tem que perdoar, que se ele não perdoar, Deus não o perdoa. Está escrito a palavra de Deus. Então, essas pessoas aí que vivem criticando, que vivem não se dá com ninguém, não consegue se acertar com ninguém, não ama ninguém, não perdoa ninguém, não perdoa o erro de ninguém, ele vive errando, mas os outros não podem errar. Esse, meu amado, nem conheceu a salvação ainda. Porque se ele conhecesse a salvação, ele perdoaria o irmão. Porque está escrito a palavra de Deus, está escrito, se ele não perdoar, ele vai perdoado. Se nós não perdoarmos, nós somos perdoados. E a palavra diz que nós pecamos. Se nós pecamos, Deus não nos perdoa. Se nós não perdoarmos nosso irmão. E a gente vê isso na igreja. Não pode falar nada, não pode olhar para ninguém, não pode chamar a atenção da criancinha ali que está destruindo tudo, que o pai vai embora daqui. Né? A verdade é essa, não há perdão. Se não há perdão, não há perdão de Deus também. Amém? Gente, vamos lá para encerrar. Não vou. Aí eu não quero nem falar aqui, não vou. Vou pular aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Vou pular aqui. Para outra vez aí, né? Concluindo aqui, a questão de perder a salvação. Seja qual for o seu entendimento sobre esse assunto aqui, se é possível não perder a salvação, algo é certo. Vamos lá para a gente arrematar aqui. Só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo. Então vamos lá para mim ir agora, hein? Vamos ver lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, a palavra de Deus aqui, ó. Só será condenado ao inferno aquele que não conheceu a Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, de 8 a 9. 1 de 8 a 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqueles que não conheceram Cristo, a palavra de Deus está dizendo que ele será condenado. Por quê? Nós sabemos que o Senhor não virá até que todos recebam o Evangelho. Aí vai conhecer a Cristo quem queira ou não. Então, o Senhor não voltará antes que todos conheçam a sua palavra. Por isso nós temos que pregar a palavra de Deus. Ou aquele, então, esse que não, então só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo. Ou aquele que, após conhecê-lo, deliberadamente deixou de segui-lo. 2 Pedro, capítulo 2. Aprende um pouquinho aí. 2 Pedro 2. Segunda Pedro 2, de 20 a 22. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois
melhor eles fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, meu amado, para se perder a salvação, aquele que nunca conheceu a Cristo, ou aquele que conheceu e deliberadamente deixou de seguir a Cristo. Amém? E para encerrar, aqui. Então, vou ler aqui, ó. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem presente, nem futuro, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, absolutamente nada, e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Recebe essa palavra aí, recebe esse ensinamento aí. Eu creio que, eu tenho certeza, como o Senhor falou no meu coração, falou o seu também. É simples. Nós aqui vamos perder essa missão? Não vamos, porque nós não vamos deixar o Senhor. Amém. Nós já conhecemos o Senhor, nós conhecemos o Senhor, e nós não vamos deixar o Senhor. Amém. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Pastor, queria que o pastor fizesse essa consideração aqui. Viaja em paz, porque isso aqui esses temas meio contundentes. Amém? Amém? Fica de pé, só orar, vamos embora. Aleluia. Amém, glória a Deus. Feche os teus olhos aí. Agora nós te louvamos por essa noite, pela tua casa. Nós te louvamos a Deus por esse momento em que nós estamos na tua presença. E não é um momento único, é um momento maior, mais profundo, de mais intimidade. Talvez um momento em que nós ouvimos a tua voz, nós adoramos o teu nome, podemos ouvir a tua voz. Mas nós queremos estar na tua presença, nós queremos que a cruz que um dia se levantou diante de nós e nos mostrou o sacrifício do teu Filho Jesus por todos nós, que ela permaneça viva a cada instante da nossa vida, da nossa caminhada. Que possamos entender, ó Pai, aquilo que está em João 19:30. O Senhor disse: o Senhor declarou na cruz, Tetelestai, ou seja, está tudo completamente pago em paz. O sacrifício único e eterno foi feito pelo Senhor Jesus, e nós nos agarramos no Senhor, que o Senhor morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. A cruz não pôde detê-lo, Pai, a sepultura não pôde detê-lo. O Senhor ressuscitou, e todo aquele que confessar o Senhor será salvo. Nós queremos aqui nessa noite, nós ouvimos a tua voz, a tua palavra, e queremos perseverar, permanecer firmes na tua presença, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, Deus, vivendo a tua maravilha, vivendo a tua palavra, Senhor, vivendo em comunhão com o Senhor. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça a cada instante, nos renove a cada dia, que possamos estar na tua presença, Deus, com alegria de coração. Pai, abençoa o teu povo, dá dias de vitória ainda, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Pai, dias em que o teu povo, Senhor, a tua igreja vai ter experiências com o Senhor, será renovada pelo Senhor, Pai, será restaurada pelo Senhor. Pai, aquele vento, aquele som, ó Pai, como um vento impetuoso que veio no livro de Atos, que nós possamos viver isso, ó Pai, em nossa vida também, na igreja, Pai, onde nós estejamos, que possamos ouvir como este som de um vento impetuoso que vem, Senhor, e nos aviva. Para muitos aqui, nós profetizamos avivamento, e para muitos aqui também nós profetizamos reavivamento, Senhor. Nós queremos nisso. Nós temos orado por isso, ó Pai, para a nossa vida, Senhor, também para o teu povo, em nome de Jesus. Pai, dá dias de experiência contigo, Pai, que a salvação, Deus, seja algo quente, fervoroso, vivo em nosso peito a cada instante, ó Pai, em nome de Jesus. Nós esperamos pelos céus. Nós esperamos viver a eternidade com o Senhor, servindo ao Senhor, cumprindo, ó Pai, a tua vontade. Nós queremos isso. Espera teu povo em paz, com uma noite, ó Pai, poderosa na tua presença, de descanso, Pai, Deus, de paz nas casas, nas famílias, de cura, de saúde, de vida do Senhor.
Pai, uma semana de vitória, Pai, no trabalho, Pai, na família, Senhor, nos negócios. Nós profetizamos isso tudo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá um abraço a alguém aí, para uma palavra. Fica em paz.